Bom, são 9h51, nós estamos com o programa Variedades e fomos procurados agora, nessa semana, pela Fátima Bronzatti, que é assistente social do Hospital São Vicente de Cruz Alta e trabalha na hemodiálise daquela instituição hospitalar há 19 anos, uma vez que houve comentários por parte da vereadora Karina, inclusive você que acompanha a nossa programação deve ter ouvido, uma vez que a Câmara foi transmitida ao vivo aqui, teve repercussão no noticiário também, com relação à vereadora Karina comentando algumas deficiências ou dificuldades que poderiam estar acontecendo no setor de hemodiálise. Nós temos nesse instante o contato com o Dr. Paulo Moreira, que é diretor técnico da unidade renal e é o responsável técnico, inclusive, do Hospital São Vicente de Cruz Alta. Ele está no próprio hospital e ao telefone vai conversar conosco para nos trazer informações com relação ao que acontece lá no setor de hemodiálise e como é esse serviço na visão dele, que é o diretor técnico dessa unidade renal. Dr. Paulo Moreira, bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem? Bom dia, Miguel, como vai? Tudo bom? Sempre é um prazer falar contigo e teus ouvintes. Muito obrigado. Dr. Paulo, nós tivemos uma manifestação por parte da vereadora Karina, aqui na Câmara de Vereadores, levantando algumas questões com relação à qualidade do serviço do setor de hemodiálise. E os senhores estão nos trazendo a possibilidade de poder termos informação de como está esse segmento lá, esse que o senhor é o diretor técnico. Como é que está o setor de hemodiálise, qual é a avaliação que o senhor faz e que condições ele está atendendo a região? Bom, Miguel, tu sabe que nós estamos há muitos anos aqui prestando esse atendimento, né? E temos o máximo prazer em atender a população da região, principalmente a população daí de Tupã, né? Nós recebemos regularmente 12 pacientes para fazer hemodiálise. E tu sabe que a hemodiálise é uma operação continuada. Nós atendemos diariamente 50 pacientes aqui na clínica. E esses 50 pacientes fazem uma sessão de limpeza do sangue que dura 3 a 4 horas cada paciente. E nós temos em funcionamento atualmente 25 máquinas que fazem essa purificação do sangue. Então, ao mesmo tempo, 25 máquinas estão funcionando que purificam o sangue dos pacientes no intervalo, cada um, de 3 a 4 horas. E nós começamos a trabalhar das 7 da manhã às 7 da noite, né? E isso de segunda a sábado, só não trabalhamos domingo. Então, nós temos uma operação continuada. E essa operação depende, para que ela ocorra, de um sistema de purificação da água. Nós recebemos a água da Corsã e ela passa por uma estação de tratamento de água. E essa estação de tratamento de água tem parâmetros de qualidade. Então, a água só é liberada para ser usada nas máquinas de hemodiálise, onde ela fará parte dessa purificação do sangue, após atingir um padrão de qualidade. Tem instrumentos que medem essa qualidade online. E no sábado pela manhã, o que nós percebemos é que a água não estava atingindo os parâmetros de qualidade necessários. Então isso aconteceu eventualmente no sábado e nós tivemos que parar. Não iniciamos a sessão de hemodiálise na sua continuidade até que nós detectássemos qual era o problema que estava havendo com a água, não é? Então, detectamos que a água que estava vindo, ela não estava nas características habituais e fizemos um novo período de tratamento dessa água. Só que é uma operação demorada, o volume de água que nós trabalhamos aqui é muito alto. Não sei se eu estou falando rápido demais, está me acompanhando? Não, está perfeito, estamos acompanhando bem. Cada paciente, para fazer a hemodiálise, recebe 120 litros de água. Então nós temos um armazenamento aqui de 10 mil litros de água, não é? Como nós tivemos que fazer toda uma operação de limpeza dessa água, tu imagina que nós temos que esvaziar uma caixa com 10 mil litros e enchê-la novamente e tratar essa água novamente. Normalmente essa operação é feita na madrugada, né? Durante a madrugada nós fizemos a purificação da água. Mas como de manhã a água acusou uma anormalidade, nós tivemos que refazer o processo. Com isso nós atrasamos a diálise da manhã. Os pacientes que normalmente ligavam de manhã foram ligar na metade da tarde, compreende? Entendi. E aí acabou dando um transtorno para os pacientes, porque eles ficaram parados aqui durante a manhã e boa parte nós fomos ligar por volta das 3 da tarde. Então isso acabou trazendo um inconveniente para os pacientes, né, que tiveram que ficar parados aqui esperando, porque normalmente eles chegam aqui, as máquinas já estão prontas para funcionar, a água já passou
pela qualificação, nós temos um bioquímico que nos dá o ok em relação à qualidade da água, não é? Então, quando nós temos dúvida, nós fazemos os testes bioquímicos da água e no sábado não estava passando os testes. A água não tinha a qualidade necessária. Quer dizer, esse transtorno que aconteceu no sábado, que atrasou o início do processo e que, claro, naturalmente prorrogou o término dele também até boa parte da noite, foi no sentido de garantir a segurança dos pacientes. Claro, porque nós não podemos correr o risco, embora os pacientes o sangue não tenha contato direto com a água, ele tem um contato indireto com a água. Então, algum micro-organismo, alguma bactéria ou uma proporção de minerais, sabe que a nossa água, o nosso solo aqui é muito rico em minerais, tanto que nós temos estações de água mineral aqui perto. Sim, né? É verdade. Então, toda a água do Planalto Central, a água de Tupã também tem essa característica, é uma água que a gente diz que é uma água dura, que tem uma concentração de cálcio muito grande. Nós temos aqui abaixo de nós uma grande fonte de captação de água que a gente chama aquífero Guarani. Né? E essa água que está no subsolo é a água que nós usamos, porque aqui nós não temos rios, correto? Então, a água que nós captamos aqui é a água de subterrâneo. E essa água vem com uma quantidade de minerais muito grande. Por exemplo, cálcio, é uma água muito rica em cálcio, né? Uhum. Tanto que normalmente é uma água de muito boa qualidade, né? Você sabe que a água que a gente bebe aqui no Planalto, ela tem uma qualidade muito boa. Sem dúvida. Mas, de qualquer maneira, para o nosso tratamento, ela tem que ser desmineralizada. A água que vai para o paciente não pode ter minerais. Quando nós percebemos que a água está com uma quantidade de mineral além do normal, nós fazemos uma nova passagem de tratamento de água. Uhum. E isso foi o que aconteceu no sábado, de uma forma extraordinária. Pois é, isso que eu ia lhe questionar. Isso é um evento que tem alguma constância ou é excepcional? Não, ele é cíclico. Ele aconteceu há uns 15 anos atrás, nós tivemos um episódio desse tipo, não é? E antes disso, talvez há 20 anos atrás, também aconteceu, não é? Uhum. Eu me lembro uma época, uns 15, 20 anos atrás, que nós tivemos que mudar o padrão de tratamento de água, porque vinha o pessoal de Porto Alegre aqui, que trazia uma tecnologia de Porto Alegre para o padrão de água de lá, que é uma água captada em rio, certo. não é? Uhum. Que não serviu para nós aqui. Então, naqueles anos, em 15, 20 anos atrás, que nós não conhecíamos exatamente toda a composição mineral da água daqui, nós tivemos problema. Depois, com a mudança do tratamento, o nosso tratamento aqui agora é diferente desse de Porto Alegre. E o pessoal que nos dá assistência técnica já sabe disso. O nosso técnico aqui já tem mais de 30 anos conosco. Então o técnico já aprendeu isso e já colocou uma nova estação de tratamento. Mas talvez alguma coisa de captação mudou, porque eventualmente a Corsan pode mudar o ponto de captação dela. Perfeito, né? Entendi. Aqui em Cruz Alta a água é captada num lugar chamado Lajeado da Cruz. O lajeado é uma concentração de água maior porque ele é uma água subterrânea, como diz o nome, na laje, não é? Uhum. E, portanto, subterrânea com uma alta concentração de cálcio. Então, talvez tenha mudado o ponto de captação e a água veio com uma concentração de cálcio maior. Mas o que houve sábado aqui foi um fenômeno extraordinário. Uhum. Não é? Sim. Na verdade, não foi sábado, foi 2 dias durante a semana. Então, a vazão de água que nós precisamos, como é muito grande, se nós temos um problema de água durante a madrugada e nós temos que desprezar essa água, nós não conseguimos fazer essa redistribuição de água em qualidade necessária em poucas horas. Né? Claro. Isso nos leva a 5, 6 horas. Sim. Mas no sábado foi um evento extraordinário. Fazia muitos anos que nós não tínhamos essa questão. Eu não sei se tem a ver com mudanças climáticas, enfim, porque nós coletamos nova água no sábado, mas até hoje a água leva 15 a 20 dias para vir as novas análises. Né? Uhum. Sim. O que a gente sabe é que não foi um problema bacteriológico. Perfeito. Foi um problema bioquímico, claro, causado pela concentração de minerais da água.
Uma outra questão que foi levantada foi a questão da alimentação, porque as pessoas normalmente, como o senhor próprio falou, começam pela manhã, terminam a primeira turma no início da tarde, depois uma segunda turma até o final, início da noite. Como vocês começaram no sábado, no meio da tarde, isso se prolongou até boa parte da noite, né? Isso. E aí, porque vocês também fornecem a alimentação da pessoa que vai lá? Não, nós damos um lanche. Sim. Nós damos um lanche. Mas, nesse dia, tá? Como os pacientes estavam aqui, nós fomos atrás de uma alimentação, né? E aí, como tem uma entidade aqui do lado nosso, que é o asilo, tá? E o asilo estava fazendo uma atividade promocional, que era o risoto, nós adquirimos do asilo o risoto que eles estavam fazendo como atividade promocional e distribuímos para os pacientes. Né? Sim. Mas a alimentação foi o risoto que também foi servido aos clientes do asilo, né? Então não era uma alimentação, enfim, normal, né, para esse tipo de pessoa. Sim. Né? Mas foi a nossa maneira de tentar minimizar o desconforto que os pacientes estavam tendo, porque muitos vêm para cá despreparados financeiramente, claro. Não têm recursos para fazer uma comida e iam passar o dia inteiro sem comer, né? Sim, a previsão da pessoa era retornar. Eles deveriam estar retornando depois do almoço, né? Depois do meio-dia. Sim. Nós temos aqui um lanche, habitualmente é ao lado de um lanche, porque eles ficam 4 horas em diálise, né? Mas nós não temos estrutura de almoço aqui. Claro. Então nós tivemos que improvisar pegando este risoto que era o do asilo, que era que tinha uma cozinha disponível para esse volume, não é? Entendi. E era uma alimentação, no seu entender, como técnico, como médico responsável, que era possível, era adequada para que esses pacientes consumissem? Foi a mesma alimentação que foi distribuída no sábado, aos clientes do asilo, não é? Perfeito. Obviamente uma população de asilo, né? Sim. O asilo ele fica do lado do nosso hospital aqui, né? Então é a alimentação habitual do asilo, né? Agora, talvez os pacientes não tivessem acostumados à qualidade desse alimento, né? Porque como é um alimento preparado, tu entende? Para uma população especial, não é? Talvez os pacientes em sua casa tivesse uma alimentação mais forte que essa, não é? Sim, claro. Entende? Então, talvez seja isso. Não é o almoço que as pessoas estão acostumadas a fazer na sua casa, não é? É um almoço diferente, não é? Porque é uma alimentação que foi feita de modo que pudesse ser distribuído aos clientes do asilo, não é? Sem dúvida. A preocupação seria até o inverso, que seria muito tempero, muito temperada a alimentação para uma pessoa que está sob tratamento de hemodiálise. Não acredito nisso, né? Eu mesmo, como eu estava aqui, e toda a equipe nossa, nós ficamos de plantão aqui, nós comemos o mesmo alimento, né? Certo. E não nos pareceu que ninguém se queixou de que houvesse algum problema, né? Perfeito. De tempero, alguma coisa assim. Até porque, como não era alimento de restaurante, né? Claro. Como eu falei, foi tirado do asilo, né? Então, é para uma população, normalmente, uma população que o pessoal tem cuidado de sódio, de sal, né? Perfeito. Mas talvez tivesse outros temperos, eu achei muito saboroso, inclusive. Né? Eu achei que estava muito saboroso, inclusive, como nós pegamos uma porção grande, né? Nós ainda distribuímos para os funcionários à noite. Eles gostaram bastante, também reclamaram isso. Doutor Paulo, o setor de hemodiálise atende quantos municípios na região? Nós atendemos o que a gente diz que é a 9ª coordenadoria, não é? Certo. A 9ª coordenadoria são 11 municípios aqui da região, não é? Desculpe, 13 municípios da região. E a atual estrutura, ela tem condições de atender? Ela está com deficiência do número de atendimento ou está bem atendido? Não, atualmente nós estamos bem, porque recentemente nós recebemos novas máquinas de hemodiálise, né? Então, esse parque de máquinas foi renovado a questão de 4 meses atrás. Então, neste momento, nós estamos bem em termos de capacidade instalada. Inclusive, nós estamos enviando agora para a Câmara de Vereadores um convite para que eles venham aqui conhecer a unidade, sabe? Porque às vezes a pessoa de longe não conhece essa realidade, né?
E era importante, quer dizer, sabe que a saúde hoje ela depende muito dessa participação popular e dessa participação política, né? Porque a saúde, na verdade, hoje é discutida em termos políticos, né? Sim. São os políticos hoje que comandam a saúde, né? E então é importante que eles participem, que eles vejam a situação, né? Nós precisamos muito desse envolvimento de toda a comunidade e nós prezamos muito que tenha esse envolvimento político, porque as nossas verbas aqui são verbas que dependem disso. As últimas 6 máquinas que nós recebemos veio através da consulta popular. Ah, sim. Então nós precisamos desse envolvimento popular, né? Nós precisamos da participação das comunidades e das prefeituras. Então, nós vamos enviar agora na segunda-feira um convite para a Câmara para que eles venham conhecer, né? Porque isso nos deixa mais confortáveis na hora de que nós vamos conversar com eles e pedindo apoio, né? Uhum. Correto? Sim, perfeito. Doutor Paulo, perfeito. Doutor Paulo, o senhor foi extremamente técnico e muito claro nas suas colocações. Eu quero agradecer a sua gentileza de se disponibilizar a trazer essas informações, uma vez que o levantamento do tema, como foi feito, deixou preocupado algumas pessoas com relação à qualidade do serviço, a possibilidade de ter algum transtorno. É óbvio que isso nós estamos preocupados o tempo todo, né? Porque essa questão da qualidade é fundamental num serviço como o nosso. Porque na medida que o paciente chega aqui e o sangue dele sai do seu corpo, passa por uma máquina e depois retorna ao sangue, retorna da máquina ao seu corpo purificado, e essa é uma operação de risco, né? Então nós estamos o tempo todo preocupados com isso. É bom que haja esse tipo de preocupação, sabe? Que as comunidades entendam isso e nos ajudem, né? E cooperem conosco. Então, nós ficamos muito tranquilos em relação a esse tipo de manifestação, porque nós precisamos que ela ocorra. Nós temos uma relação muito boa com a Secretaria de Saúde aí em Tupã, uma relação de cooperação há muito tempo, né? Uhum. E para nós é importante preservar isso e manter esse atendimento nesses termos, sabe? Sem dúvida. Certo? Perfeito. Doutor Paulo, quero agradecer novamente. Nós colocamos à disposição, quando houver interesse por parte de vocês de trazer alguma informação, por favor, fique à vontade, basta agendar. E eu deixo o nosso microfone à disposição, porque o senhor, além de diretor técnico da unidade renal, também é o diretor técnico do Hospital São Vicente de Paulo. Se quiser colocar mais algum detalhe, algum aspecto em nome do hospital, senão as suas despedidas momentâneas, outras oportunidades, vamos lhe ouvir por aqui. Sabe que nós precisamos muito conversar sobre essas coisas, né? Porque a saúde está vivendo um momento de grave crise, né? E os recursos para a saúde hoje são limitados e eles têm que ser bem usados, né? Então nós precisamos dessa cooperação com toda a comunidade para falar sobre saúde. E vocês, como meio de comunicação, podem nos ajudar muito nessa questão de nós trabalharmos as informações para que as pessoas atuem. Aqui mesmo na hemodiálise, nós temos essa questão de que boa parte das doenças que vêm aqui poderiam ser prevenidas com tratamento adequado. Nós tratamos basicamente pacientes diabéticos e hipertensos aqui, que poderiam ter evitado a hemodiálise com uma prevenção adequada. Portanto, nós temos um bom espaço aí de prevenção que a gente pode trabalhar através dos meios de comunicação. Que ótimo, que bom. E que bom que vocês estão à disposição também para isso. Doutor, um abraço, até uma próxima oportunidade. Miguel. Tudo de bom com vocês. Tchau. Obrigado. Doutor Paulo Moreira, diretor técnico da unidade renal e responsável técnico do Hospital São Vicente de Cruz Alta, que trouxe essas colocações a você. Nós somos procurados, como eu já falei, pela Fátima Bronzatti, que é assistente social do Hospital São Vicente, uma vez que ela teve informação de que foi levantado na Câmara de Vereadores algum questionamento com relação à qualidade do serviço prestado e solicitaram um espaço aqui para nós, como nós havíamos inclusive noticiado aquela manifestação da vereadora Karina, solicitaram um espaço para trazer também a informação, a opinião deles aí, a informação deles na condição sobre o que aconteceu especialmente no sábado, que foi, como você ouviu aí do próprio Dr. Paulo Moreira, uma excepcionalidade.